longe da gente, da nossa comunhão, da nossa vivência, uma questão de enfermidade, agora voltando, nosso coração se enche de alegria, que prazer, que contentamento. Isso tem acontecido toda semana, e as respostas das orações fluindo, chegando. Gratidão ao Senhor, gratidão à sua vida também, que tem se empenhado, tem lutado. Temos sido família, povo de Deus, igreja de Jesus. Bem, eu ainda estou com as minhas restrições, mas cada dia que passa é menos, né? Então, daqui a pouco eu vou poder ganhar um abraço seu, daqui a pouco eu vou poder te dar um abraço. Ainda não estou podendo, tirei os pontos essa semana, graças a Deus. Semana que vem eu passo pela revisão do cirurgião e vamos ver se a gente ouve melhores notícias sobre a convivência, sobre abraços, essa coisa toda. Quando você vier me abraçar, pega leve, porque ainda está dolorido. Não vai ser assim também, desse jeito que você está pensando, que vai me sacudir de uma hora para outra, né? Mas só de a gente poder relar assim um no outro já vai ser bom demais. Só um pouco de contato vai ser bênção para a gente. Queridos, esse dia tão especial, o coração bate diferente, tem uma emoção, tem uma atmosfera, é emocionante. Por que não é emocionante? É emocionante, é espiritual. A emoção faz parte da nossa vida, do nosso coração. Jesus tão perto de nós, o amor de Jesus, o sacrifício dele por nós, essa revelação de graça, como isso mexe com a nossa estrutura espiritual para o bem, para nos abençoar. Quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. Deus me deu uma palavra, como Deus é bom, como Ele é bondoso em nos dar palavra. E receber uma palavra de Deus é algo muito profundo. Eu não tenho tempo para explicar isso para você, nem sei se eu sei explicar isso para você. É uma relação misteriosa, é uma relação muito pessoal, particular, subjetiva, mas é tão clara, é tão verdadeira, é tão profundo você receber uma palavra de Deus e você ter certeza que aquela é a palavra que o Senhor trouxe para ser compartilhada ao coração do povo, do seu povo. E Ele fala primeiro comigo, e eu quero partilhar hoje então de Esdras. Não é um capítulo, não é um versículo. Eu vou passar por uma história com você, mas vou começar lendo 2 versos e vou ler picado. Você vai ver lá inteiro. Eu vou começar apenas por uma parte do verso 9 e depois eu passo para o verso de número 10. Hoje eu falo sobre ruínas e glória, e quero fazer uma relação com a vivência hoje da mesa do Senhor, a celebração da ceia do Senhor Jesus. Esdras capítulo de número 9, parte do verso 9 diz: o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Só para começar pregando, eu quero dizer que essa é uma história que relata um tempo onde o povo de Deus está vindo da Babilônia para Jerusalém, e eles passaram escravos durante 70 anos. E eles começam dizendo: o nosso Deus não nos abandonou lá da Babilônia, lá na escravidão. Ele nos deu vida nova. Diga comigo, vida nova. Você sabe que a vida nova, querido, é uma nova oportunidade. Vida nova é um recomeço. Vida nova é um renovo de Deus. E eles estão dizendo, há uma razão para isso acontecer. Não é simplesmente deixar a gente viver de novo. Não é apenas ter mais um capítulo da história, mas tem um porquê, tem uma razão, um propósito. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. Diga comigo, ruínas, porque hoje nós queremos dar ênfase a isso. As ruínas, elas representam um tempo, representam uma parte da nossa vida, trechos, realidades duras, difíceis. Faz parte também da história do povo de Deus viver momentos de lutas, dores, crises, perdas, traumas. E Ele disse: nosso Deus está nos dando uma nova chance, um novo tempo, uma oportunidade para reconstruir o templo do nosso Deus, em levantar as suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Mas agora, nosso Deus, o que podemos dizer diante disso? Que faremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Por essa palavra, que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao nosso coração nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Meus irmãos, o que faz desse tempo especial é ouvir a voz de Deus. E eu não imaginava, não projetei, não planejei, não estou pregando uma série de mensagens, então não foi intencional. E Deus me pega tantas vezes. No domingo passado, quando eu voltei ao púlpito, eu falei sobre ouvir a voz certa, e toda a ênfase da mensagem foi ouvir a voz de Deus. E
quando eu percebi, eu já estava nisso, mais ou menos, de novo, falando sobre ouvir a voz de Deus e a voz de Deus. Eu ouvi tanto Deus falar no meu coração nesse tempo que eu estive hospitalizado. Sabe, nesse dilema, só quem passa por isso é que sabe. Quando você está ali sobre as eminências de um perigo, de uma incerteza, você corre tanto para Deus, seu coração fica sensível, você fica tão aberto, coração tão aberto. E Deus falou tanto ao meu coração, e talvez por isso seja tão evidente agora ouvir a voz de Deus. O que faz desse momento valioso que nós estamos aqui como igreja é essa certeza, é essa expectativa. Não é uma palestra que você vai ouvir, você não vai receber uma aula, você não vai ouvir histórias da Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. E isso tem que mexer com a sua estrutura, isso tem que falar com a gente de uma maneira diferente. Em que sentido? Eu não estou apenas aqui como plateia, eu não sou apenas um assistente, eu não estou aqui só para receber alguma coisa que vão me passar, mas eu estou aqui para ter um relacionamento com Deus, o Deus da palavra, o Deus que fala e que está aqui. Vai achar um coração, vai achar um ouvido aberto, uma vida disposta, disponível para ouvi-lo e recebê-lo. E Deus não precisa que você diga nada para Ele, nada, para que Ele saiba que você precisa. Aliás, existem coisas na sua vida que nem você sabe que você precisa, coisas que você não é capaz de reconhecer, de perceber, de admitir que são necessidades evidentes, áreas da sua vida que precisam de tratamento, de cura, de despertamento, de entendimento. Você não sabe disso, mas Deus sabe, e Ele sabe como lidar com isso, como tratar disso, como cuidar disso. Mas se você ouvir a voz de Deus, a sua vida muda. Se você ouve a voz de Deus, o coração transforma. Mudanças de realidades acontecem quando Deus fala. Ouça hoje a voz de Deus no seu coração, porque Ele vai falar, Ele quer falar. Irmãos, a palavra de Deus, ela gera. A palavra de Deus gera vida, gera verdade, gera transformação, gera cura, gera libertação. A palavra de Deus gera, a palavra de Deus não volta vazia. Ela sai do trono, sai do céu, sai da boca de Deus e chega a você. E ela tem um propósito que cumpre se você estiver com o seu coração aberto. E eu sempre digo que aliás, você deveria vir para a igreja, chegar nesse tempo, estar sentado aí, pensando: como hoje eu vou me encontrar com Deus? Como que hoje Deus vai me pegar com essa palavra? Como que hoje Deus vai abrir uma janela de graça, vai abrir uma porta para que eu possa passar? Porque cada ministração tem um direcionamento, tem um propósito, tem uma intenção de Deus, e tem que encontrar com uma intenção de quem ouve a palavra. Irmãos, a semente precisa de um solo, a semente precisa de uma terra boa, para que ela possa germinar. Que ache hoje aqui no seu coração, que ache hoje aqui na sua vida uma boa terra, para que essa semente possa germinar e gerar vida. Porque hoje Deus está abrindo uma porta na PIB de Vista Alegre de novo começo, de recomeço, de nova história. E eu já estou passando por essa porta. Hoje eu passo por essa porta. Eu incentivo você, toda vez que uma palavra for ministrada daqui e Deus estiver te pegando aí, e você sabe, essa palavra é para mim, eu quero ela para mim, você levanta a sua mão quando a palavra estiver chegando, e como quem diz: eu estou recebendo. Senhor, me acha aqui, Senhor, me encontra aqui, porque eu quero a palavra do Senhor sobre a minha vida. Então não tem que programar nada com você, não tem que te pedir. Se a palavra sai daqui e chega aí, e você quer essa palavra, levanta a sua mão e recebe em nome de Jesus, quando ela estiver chegando no seu coração, a qualquer momento. Eu não tenho que ficar pedindo para você: aplauda Jesus, porque quando você ouve um discurso, ouve uma palavra que te emociona, e você quer honrar a pessoa que está falando, você aplaude. Alguns aplaudem de pé, e quando Deus está falando, você deveria em alguns momentos romper em aplauso, para glorificar esse Deus, porque a voz dele está falando. Irmãos, recomeçar a vida a partir de uma perda custa muito caro, porque há uma dimensão do que se perdeu, e quanto maior o valor daquilo que perdeu, mais caro é a reconstrução. Eu estava ouvindo uma reportagem sobre o Rio Grande do Sul, e uma demonstração, eles fizeram um quadro do estado, demonstrando as áreas afetadas por cores diferentes. Terra arrasada, que tragédia, o estado inteiro, algumas cidades muito mais,
outras muito mais, nem tanto quanto outras. E eles começam a contabilizar o tamanho do dano, o tamanho do prejuízo, o preço da reconstrução. E a reportagem dizia, nada combinado comigo, mas dizia o seguinte: está muito difícil recomeçar. Está difícil achar ânimo, motivação para recomeçar de novo, depois de um prejuízo, uma perda tão grande, tão profunda. Irmãos, o que acontece sempre? Que vem uma enchente, vem uma enxurrada, e sai levando bens, valores, história, memórias de tantas pessoas, que é levada porque você dedicou tanto tempo da sua vida, comprando as coisas, gerando histórias e fotos, coisas que são herança de família, coisas que têm um significado de um tempo da sua vida, aquela viagem que você fez com a sua esposa. Existem coisas que nós guardamos em casa que são marcos, lembranças, que nos trazem a evidência, tempo que vivemos, e de repente vem uma enxurrada, leva tudo. E não é fácil, irmãos, pensar nisso. Tanto investimento, tanta dedicação, e tudo é levado embora. Você simplesmente gostaria de seguir em frente, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Quando coisas são levadas, quando você enfrenta perdas, mas nós temos que passar por essas memórias dolorosas, enfrentá-las, ainda que seja difícil, enfrentar a dor dessas lembranças e dessas memórias. Eu não consigo, não dá, não é assim. Simplesmente fazer de conta que não aconteceu e seguir em frente, só para recomeçar. Quando eu vou recomeçar, eu começo a lembrar de coisas que não estão mais ali. Eu começo a ver coisas destruídas, e isso me dói, isso machuca dentro de mim. Sabemos o que aconteceu, sabemos o que perdemos, os prejuízos, as dores, o que nos feriu. Recomeçar custa muito caro. Aí você me diz: pastor, um dia de ceia hoje, vamos celebrar a ceia, ceia e esperança. Eu vim hoje para a igreja, pastor, receber uma palavra que me levante, uma palavra de ânimo, de vida. Mas, querido, o evangelho é enfrentamento da realidade. O evangelho não é fuga, não. O evangelho não é a gente se esconder da realidade, é a gente se deparar com a realidade. Eu vou chamar você hoje para a cruz. Para você olhar a cruz, você vai enxergar ali os seus pecados, vai enxergar ali as dores, o homem de dores, mas ao mesmo tempo existe glória. Não é só ruína, não. Existe ruína, mas a glória em meio às ruínas. E hoje nós vamos trazer a verdade do evangelho ao nosso coração. A imagem que temos hoje dos textos que lemos e também dos textos que vamos ler, irmãos, é um choque de realidade. É um choque de realidade. Jerusalém é símbolo, é um símbolo de espiritualidade, é um símbolo de glória, é um símbolo de presença de Deus. Jerusalém não é uma cidade qualquer, Jerusalém é a cidade de Deus. Em Jerusalém está o templo, a casa do Senhor, o lugar da presença manifesta de Deus para o seu povo estava no templo de Jerusalém. Mas Jerusalém está arrasada, Jerusalém está destruída, Jerusalém está arruinada, está em ruínas, muros caídos, portões queimados e o templo destruído. Como você fica quando você perde uma referência na sua vida? Você fica sem referência. Como que você fica quando você enfrenta uma perda? Você fica perdido. Como que você fica? Como que você se sente quando alguma coisa foi destruída? Você cai junto, você despenca junto com aquilo que se moveu do seu lugar e despencou. Você acaba caindo junto emocionalmente. Você fica perdido, você fica confuso, você fica angustiado, você fica dolorido. Mas é nessa hora que você tem que tomar uma decisão. É nessa hora que você tem que tomar uma posição diante das dores da vida, das crises, das perdas, das ruínas, que você precisa dizer: eu vou me levantar. E se eu me levantar desse estado que eu me encontro, no meio das ruínas, eu me levanto, e eu levanto os muros que foram caídos. Porque se eu me levanto, eu também vou levantar aquilo que foi destruído. E então uma mudança começa a florescer em meio
as ruínas, uma glória está por vir, porque eu me levantei. Se eu me levantar, realidades começam a se levantar e se erguer. Você não é capaz de mudar uma realidade se você não sentir essa realidade, se você não sentir essa dor, se você não chorar por isso, nada muda. Irmãos, não é apenas passar pelo deserto, não é apenas passar por um vale, não é apenas passar por um momento de crise. Há pessoas que passam por processos e simplesmente passam e depois continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Não é porque elas são fortes demais, elas são indiferentes demais. E eu pergunto para você, aonde está a vantagem de você passar por um vale, passar por um deserto, por uma tempestade, e lá do outro lado não surgir uma nova pessoa, não surgir uma nova história, uma nova realidade a partir de você, uma glória nova não surgir, não florescer em meio a isso? Então a gente está aqui só para fazer um cabo de resistência com a vida. Vai me levar, não leva, vai me levar, ganhei agora. Não, queridos, nós somos transformados dia após dia, momento após momento, quando passamos por situações extremas e nós nos reconstruímos a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. Indiferença não muda realidades. Não dá para agir como se nada estivesse acontecendo. Não dá para agir como se nada tivesse acontecido. Só existe uma maneira de mudar a realidade, é encarando a realidade. Mas não encarando a realidade sobre a sua perspectiva, mas encarando a realidade sobre a perspectiva da realidade de Deus, a realidade da palavra, a realidade do céu, a realidade da Bíblia. Mas eu preciso olhar para as minhas ruínas, preciso olhar para os meus traumas, para as minhas dores, para as minhas angústias e dizer: aqui está o raio-x da minha vida, aqui está a minha história, isso aqui sou eu, ou o estado em que eu me encontro. Não há tempo para a gente ficar negando as realidades, a gente não tem tempo para isso. A gente precisa reconhecer, encarar e vencer pela graça de Deus e sermos transformados por isso, porque Deus tem a poderosa capacidade de transformar ruínas em glória. Só Deus é capaz de transformar ruínas em glória. Daqui a pouco a mesa será posta aqui, e há um símbolo através da cruz de que a ruína, ela pode ser transformada em glória. A mensagem da esperança, da mudança, da transformação de realidades está na cruz, está na representação dessa mesa que vamos celebrar hoje. Porque a cruz, irmãos, era símbolo de humilhação. A cruz sempre foi símbolo de vergonha. A cruz sempre foi a representação de ruína, de sofrimento, de dor. Só os indignos, só os piores passavam pela cruz. Mas apesar de tudo isso, Jesus passa pela cruz. E quando Ele passa pela cruz, quando Ele enfrenta a cruz, quando Ele vence a cruz, Ele transforma a ruína em glória e abre uma avenida, um novo caminho, para que realidades mudem, histórias sejam transformadas, para que ruínas sejam modificadas no seu quadro, que glorifiquem a Deus. A glória de Deus, irmãos, vai surgir das ruínas das nossas vidas. Ruínas de saúde, ruínas familiares, ruínas financeiras, ruínas ministeriais, ruínas emocionais, ruínas de frustrações, ruínas de decepções, ruínas de desapontamentos, ruínas de traições. Há ruínas de todas as maneiras. Há muitas pessoas que já passaram por isso, estão passando por isso, vão passar por isso. Agora quem via Jesus na cruz, quem via Jesus pendurado naquela cruz, humilhado, nu, sangrando, zombado, escarnecido, ninguém era capaz de ver glória naquele momento. Os seus próprios discípulos, que tinham uma mensagem cravada em seus corações, dizendo: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressurgir, vou ressuscitar. Não havia ninguém, absolutamente ninguém, que pudesse olhar para Jesus na cruz e que não enxergasse apenas ruína, que conseguisse enxergar glória. Mas apesar disso, no domingo, a glória de Deus ressurgiu. A glória de Deus ressurgiu para confundir todo o entendimento humano.
toda articulação do inferno, do mal. O que você suporta, querido, vai definir o que você conquista. O que você suporta na sua vida define o que você conquista. Jesus suporta a angústia da sexta-feira para viver a glória do domingo. Agora tem algo a mexer com você, algo que você precisa ser sensível para ouvir. Ele morre na sexta, mas no domingo ele vive para sempre. Escute isso, ele morre na sexta, no sábado ele está morto. Foram 2 dias, mas ao terceiro dia ele vive, reina eternamente. Sabe o que significa isso, querido? A dor, a ruína tem um tempo, e esse tempo é doloroso, é uma tragédia, dá um impacto profundo. A visão da cruz é horrenda, o impacto da morte de Jesus foi desestruturante, mas tudo isso tem um tempo. A palavra de Deus me revela que esse tempo é limitado, mas a glória de Deus é eterna. Jesus Cristo está vivo e viverá para sempre, e nos dá a eternidade com Ele, aleluia. Mas o problema é que nós estamos nos tornando uma geração de pessoas que não suportam. Nós estamos nos tornando uma geração de crentes que não suportam uma dificuldade, não suportam uma crise, não suportam uma cara feia, não suportam uma palavra que foi maldita, não suportam viver uma decepção, não suportam enfrentar uma angústia, e começam então a esfriar na fé, e começam a dizer: eu vou largar a fé, eu vou sair da igreja, eu estou aborrecido e eu vou embora, eu não volto mais para essa igreja, eu não vou mais seguir a Jesus. Irmão, aprenda a suportar. Aprenda a enfrentar as suas dificuldades, aprenda a enfrentar desgosto, dissabor, frustração, decepção, crises, traumas. Aprenda a suportar. Não virá glória para quem não suportar. O que define a sua vida como cristão, querido, é o que você suporta. Eu tenho uma palavra hoje a dizer a você: não me mostre, não me apresente um currículo como um crente. Não diga para mim o que foi que você já fez e que te levou à vitória. Não mostre para mim quais são as suas conquistas. Não apresente para mim quantos anos você tem de vida cristã dentro de uma igreja. Não diga para mim quantos cargos, quantas funções, quantos ministérios você já viveu, já passou, já serviu. Nada disso importa, nada disso interessa. Isso não é cristianismo, isso não é vida com Deus. Não é o que você faz, é o que você encara, é o que você enfrenta. Se você quer mostrar se você é um cristão, seja como Cristo, viva como Cristo, enfrente as suas lutas, as suas dores, as suas feridas, porque cristianismo é sobre ferida, cristianismo é sobre cicatrizes. Quer mostrar e testemunhar que você é um cristão? Mostre as suas feridas, mostre as suas cicatrizes. Elas representam a verdade de um crente que suporta, que persevera, que permanece, que não desiste, que não abandona, que não larga, que não retrocede. Deixa eu lhe dizer, querido, eu sou seu líder, sou o seu pastor, e não tem nenhum problema você olhar aí para mim e dizer: ó, ele é pequeno, não, ele é fraco, ele é meio sem jeito, né? Ele é meio esquisito, né? ele é meio sonso. Eu não sei, você pode olhar para mim e achar o que você quiser, e talvez você seja certo disso mesmo. Eu sou fraco, sou limitado, sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Há tantas coisas que eu gostaria de ser, eu não sou, eu não consigo ser. Mas tem uma coisa que eu tenho guardado no meu coração, que eu quero ter para te dar e para te inspirar. Eu quero que você olhe para mim e diga assim: mas ele é tinhoso, não, mas ele é teimoso, não, mas ele não larga, ele não solta, ele continua, ele persevera, ele se mantém, ele não retrocede. Porque o evangelho, irmãos, é sobre permanecer. Não é por ser o mais bonito, não é ser o mais inteligente, não é ter o melhor currículo, não é ter alguma coisa para as pessoas admirarem. Não, é sobre permanecer em Jesus. Em Jesus, o mérito não é meu, é dele. Eu estou agarrado com ele, eu só não largo, eu só não solto, eu só não retrocedo. Porque a palavra de Deus diz assim: vocês não são do tipo de gente, de crente que retrocede, que desiste, mas vocês são do tipo de crente que permanece e persevera. E se retroceder, não haverá alegria no meu coração para com a sua vida. Se você suportar, irmão, a pressão, a glória de Deus virá. Há recompensa para quem persevera, há recompensa para quem continua, há recompensa para aqueles que não desistem,
Há recompensa para aqueles que lutam dia após dia, firmados no seu torrão de terra, dizendo: daqui da minha posição eu não saio. Olha, não adianta fingir que está tudo bem, não adianta exibir um sorriso por aí. Diga para Deus o que você sente. Não fica rodeando a situação, não. É Deus, é o seu Pai. Para Ele você pode dizer: diga o que você está sentindo, diga o que está acontecendo em sua vida. Diga para Ele: olha, eu me sinto infeliz. Irmão, se sentir infeliz é diferente de ser um infeliz. Há momentos da vida em que a gente se sente infeliz. Há momentos da vida que a gente está triste. Há momentos da vida que a gente está desanimado. Irmãos, a gente não pode ficar aqui passando pano nas coisas, vendo numa imagem mentirosa. O Evangelho é verdade. A gente tem que dizer: nós somos gente igual a todo mundo. A gente sofre, a gente se abate, entra em depressão, desanima, cansa, pensa em desistir, pensa em abandonar, e de repente Deus vem e nos resgata. É assim que funciona, através da verdade. Deus não se ofende. Não é para você fazer isso, irmão, lá na rede social, não, porque às vezes é o que mais dá. Você está carente, você vai lá na rede social e diz: me sentindo deprimido. Do que adianta? Do que adianta isso? Vai lá e fala para Deus. Só Ele pode tratar do seu coração. Só Ele pode te levantar. Só Ele pode tirar da ruína, te levar para a glória. Não é para sair espalhando para qualquer pessoa. Fala com o único que é capaz. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui um texto. Aí você tenta descobrir de quem eu estou falando. Tenta me dizer se essa pessoa é crente. Porque nós temos estabelecido algumas maneiras de pensar doentias, que não dão espaço para a gente ser humano. Veja o texto. Não coloca aí não, porque senão vai... Não, pode colocar. Pode colocar. É Mateus, se eu não me engano, 23 ou 26. Isso sem a referência. Coloca aí para mim. Vai analisando, vai observando, para saber se essa pessoa aqui é crente. Disse-lhe então: a minha alma está triste, profundamente triste. É mais do que triste, é profundamente triste. Mas que tipo de tristeza é essa? Porque está dizendo logo em seguida: triste em uma tristeza mortal. Estou morrendo de tristeza. Mas não é assim morrendo, do jeito que você chega em casa, depois que você tomou café da manhã, você almoçou, comeu uma besteira à tarde, mas chega em casa e sente um cheirinho de comida e diz: estou morrendo de fome. Não é essas linguagens figuradas que a gente usa. Estou morrendo de vontade, estou morrendo de fome, estou morrendo de frio, morrendo de calor. Essa pessoa que está falando aqui está enfrentando a morte, o drama da morte, o sentimento da morte. Está dizendo: a minha alma está triste. Crente fica triste? Será que isso aqui é crente? Será que essa pessoa que está falando aqui é crente? E é carente. É carente porque ele diz assim: fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Indo mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está querendo desistir. Está querendo desistir. Está pensando em correr. Está pensando em não continuar. Porque embora ele continue, ele pensa, ele sente, ele tem medo, ele está triste, ele tem angústia. Contudo, louvado seja o nome do Senhor, porque há um contudo. Existe uma possibilidade de nós lidarmos com os nossos sentimentos, os piores deles, e entregarmos para Deus e dizer: seja feita não como eu quero, mas como tu queres. Além de crente, é aquele que é a referência de homens de dores, que sabe o que é o sofrer. Jesus do Getsemane dizendo: estou triste, mas não é uma tristeza convencional, não é uma tristezazinha qualquer, é uma tristeza de matar, é uma tristeza que me coloca diante da morte. Eu vou morrer daqui a pouco, eu vou enfrentar não só uma morte também convencional, eu vou morrer pelo mundo inteiro, eu vou levar o pecado do mundo inteiro. Você só é capaz de mudar coisas que você é capaz de sentir.
Você só é capaz de mudar realidades que você é capaz de chorar por elas. Se você não sente, você não muda. Se você não chora, você não muda. Então, eu não vou viver como se nada tivesse acontecido. Eu vou encarar a realidade. E aí, um novo começo surge na minha vida. Irmãos, o texto de Esdras fala da reconstrução do templo de Jerusalém. O drama, irmãos, aqui, este templo de Jerusalém havia sido construído por Salomão. Grandeza, majestade, riqueza, um templo suntuoso, um templo luxuoso, a glória de Deus revelada ali. Mas a Babilônia, quando entra em Jerusalém para levar o povo de Israel para o cativeiro, fruto de uma disciplina que Deus permite para corrigir o coração do seu povo, eles destroem o muro, eles queimam os portões e eles destroem o templo de Deus, o templo de Jerusalém. Quando o povo agora volta 70 anos depois para Jerusalém, eles querem reconstruir o templo, porque o templo está em ruínas. Talvez uma das maiores dores que a gente tem que enfrentar quando a gente vai mexer com as ruínas são as lembranças e as memórias de um outro tempo que nós vivemos. E essa história vai ser relatada aos detalhes, mas existe uma chave que é revelada aqui, que destrava, que muda o cenário de ruínas e que abre uma porta, já que é uma chave para viver a glória de Deus. E eu partilho com você essa palavra e começo a dizer a você que o louvor é a chave que me tira da ruína e me leva para a glória. Esdras capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme havia sido prescrito por Davi, rei de Israel. Escute isso. Eles estão lançando os fundamentos do templo. O templo de Salomão acabou, destruído. Então eles vão construir um novo templo. E esse momento é quando eles vão lançar as bases, lançar os alicerces do templo. Não é uma festa de inauguração. Geralmente quando a gente termina um projeto, termina um estabelecimento, a gente vai inaugurar e a gente dá uma festa, porque está pronto. Vamos celebrar, festejar o que a gente construiu. Mas não, nesse caso, ainda havia ruína, só ruína. Não havia uma parede erguida, não havia nada construído, somente os alicerces invisíveis, lá enterrados no chão. Mas eles já estão louvando, eles já estão adorando, porque o que me tira da ruína e me leva para a glória é a atitude de louvor que eu trago dentro do meu coração para enfrentar as minhas realidades. Não adianta só contratar pedreiro, não adianta só contratar carpinteiro, não adianta apenas trazer os serralheiros, arquitetos, porque não é apenas uma obra de reconstrução humana, não é apenas algo material. Eu preciso de Deus nisso. Entenda isso. Você só reconstrói a sua vida, você só se levanta quando você coloca Deus nos seus projetos. Eles trazem a harpa, eles trazem a flauta, a dança, a música, a adoração em meio à ruína. No meio da ruína, eles estão dando uma festa, ainda que não haja nada para ver, já há motivo para adorar. Querido, receba essa palavra no seu coração. Talvez você esteja carregando hoje uma dor, talvez você esteja lidando com situações dolorosas, difíceis, e ainda não tem nenhuma perspectiva de solução, de mudança de realidade. Mas, apesar de não existir nada para ver, nós já podemos ter motivos para adorar. Se você não achou motivo para adorar, querido, essa mesa é um motivo para adorar. Não são as soluções prontas de uma vida passageira, mas é uma solução eterna. Eternamente os nossos problemas já foram tratados, resolvidos lá na cruz do Calvário. Ainda não existe nada para se ver, mas já existe motivo para adorar. Então adore. E o que você está esperando para louvar? Não adore no final, querido. Nós somos assim. A gente passa pela luta e depois que a gente vence, a gente diz: eu quero marcar um culto de ação de graças lá em casa. Mas eles não estão adorando no final, eles estão adorando no começo.
Quando lançaram os fundamentos, eles disseram assim: não pode ter só fundamento de concreto, não pode ter só fundamento humano, nós precisamos de um fundamento espiritual, trazer Deus para esse projeto. Você só consegue terminar se você adorar. Não adianta, você pode começar, quanta coisa a gente começa que a gente não termina na nossa vida, mas você só consegue terminar se você adorar. Você só terá forças para prosseguir se você adorar. Sabe, você só vai ter ânimo para construir se você adorar. A adoração me conecta com Deus. E quando eu me conecto com Deus, eu me conecto com a força do poder. Quando eu me conecto com Deus, eu me conecto com a provisão de Deus, para que eu possa continuar, para que eu tenha recursos, para que a minha obra não pare, para que eu avance. Eu preciso estar conectado com Deus, e quem adora está conectado com Deus. A palavra do Senhor diz em Esdras, capítulo 3, versículo 12: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, o do Salomão, grandioso, majestoso, cheio de riqueza, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, do novo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Os mais velhos choravam porque eles sabiam que o templo anterior era maior, ele era grandioso, era majestoso, e o de agora era menor. Existe um equilíbrio que nós também precisamos trazer para a nossa vida. Ao mesmo tempo que nós celebramos, adoramos, que nós cantamos e festejamos, há um momento em que eu preciso olhar para as ruínas e sentir isso, chorar por isso. Há um momento em que eu preciso fazer uma consideração de que há coisas que modificaram, frutos de uma realidade minha. O povo de Deus agora está vindo de um cativeiro, resultado de uma disciplina de Deus, e agora eles estão fazendo uma análise de tudo que eles perderam. E se você não fizer uma análise das dores que você enfrenta na sua vida, o que vai gerar de mudança? Não, mudanças reais envolvem dores reais, mudanças reais envolvem lutas reais. Não é fugindo, é enfrentando a realidade. Já disse para você que eu mudo a realidade. Recomeços não nascem de fugas, não nascem de negar a realidade. Recomeços nascem de choro, recomeços nascem de sentir a dor, recomeços nascem de enfrentar as ruínas. Chamado de Deus, querido, não vem por sorriso. Avivamento de Deus vem de lágrimas. Todo avivamento nasce das lágrimas. Todo avivamento lá nasce de frustrações. Chamados de Deus surgem de pancadas que enfrentamos na vida. Então seja sensível para chorar pelas ruínas, para sentir as ruínas, mas também seja sensível para recomeçar a partir delas. E agora o profeta Esdras se levanta e vai dizer algo poderoso. Esdras é um dos personagens, um dos profetas desse tempo, e ele vai dizer algo que se encontra lá em Neemias, capítulo 8, a partir do versículo de número 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas estavam instruindo o povo e disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza, nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outra versão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Parem de chorar, chega, já deu. Vocês já perceberam o que aconteceu, já viram as consequências, os resultados da desobediência, do erro. Agora é outro tempo, é virar página. Agora é hora de recomeçar, agora é hora de se animar, se levantar, reconstruir. Parem de chorar, não é dia de tristeza. Se levantem, vão para casa, comam, repartam o que tem. Vamos celebrar e nos alegrar. O nosso Deus está nos dando uma chance de começar de novo. A palavra de Deus diz em Esdras 3, versículo 13:
mas não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Que confusão, que coisa louca. Alguns estavam chorando, outros estavam sorrindo, e era um barulho que não dava para saber o que era choro, o que era riso. Eram sentimentos misturados. Não é um resultado da nossa vida, não é um retrato da nossa vida. Um dia eu estou de um jeito, outro dia do outro. Uma fase é boa, outra fase é ruim, é péssima, a outra é maravilhosa. Tem dias que eu estou muito crente, tem dias que eu estou desanimado. Há choro misturado com riso, há realidades, sentimentos, aqui mesmo. Tem gente que está vivendo a melhor fase da sua vida, e tem gente que está pensando em desistir, está enfraquecido, e tem outros que estão dispostos a correr uma maratona. Existe aqui entre nós choro misturado com riso. Nem todos nós estamos vivendo o mesmo tempo, a mesma fase, a mesma estação, a mesma realidade, os mesmos sentimentos. Mas Esdras, capítulo 4, vai dizer que os inimigos, porque o texto diz assim: som foi ouvido a grande distância. E aí em seguida, o capítulo seguinte, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer que os inimigos de Deus se levantaram. Os inimigos se levantaram contra a reconstrução do templo. Tem mais ruína do que construção, tem mais ruína do que edificação, mas já tem barulho, já tem louvor, já tem música, já tem flauta, já tem harpa, já tem dança. Já foi suficiente para incomodar um inimigo. O inimigo se incomoda quando ele ouve o som de um verdadeiro louvor, porque o inimigo sabe que num cenário aonde era para ser velório, e tem festa, e tem adoração, tem louvor, tem celebração, haverá glória de Deus ali. Não será um ambiente de morte, não será um ambiente eterno de tristeza, não será ruína. Aonde o inimigo percebe que tem gente adorando, ele sabe, a glória de Deus está chegando. Então, irmão, adore, celebre diante das ruínas, das dores, das perdas e do trauma. Comece a celebrar, exaltar a Deus e traga a glória de Deus em meio às suas ruínas. Sempre que Deus se levanta, o inferno se levanta para tentar calar. Sempre que alguém se levanta, o inferno vem atrás tentando calar o adorador. Basta você olhar para a Bíblia. Eu quero fundamentar essa palavra. Lá no início de tudo, há um plano, há uma promessa, há um projeto. Deus tem uma promessa para dar ao seu povo. Deus quer conduzir o seu povo a uma terra boa, larga e próspera, a uma terra prometida. Mas agora o povo está cativo, o povo é prisioneiro, o povo é escravo. Então Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Moisés será o libertador, Moisés será o legislador. Ele vai receber a lei, ele vai receber os mandamentos de Deus. Deus tem planos, Deus tem projetos. O momento é terrível, há uma ruína. O povo de Deus está escravizado há muitos anos. Mas ele vai então levantar Moisés. E quando Moisés nasce, o inferno se levanta, e há um decreto assinado pelo faraó: matem todos os primogênitos. E foi uma matança, sangue. As mães jogavam seus filhos no Nilo, porque não queriam que os soldados então deolassem seus filhos. Quanta dor, quanto grito, quanto lamento, porque há uma conspiração do inferno contra os projetos de Deus. Se tem um libertador nascendo, se tem um homem que vai ser um líder de uma nação, se tem um homem que será o legislador, que vai receber os mandamentos de Deus, então o inferno quer matar e destruir. Muitos e muitos anos depois, há um plano através da redenção, com o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. E então quando Jesus Cristo nasce, há um decreto que foi assinado: matem todos os meninos. Todas as vezes que Deus tem um plano de redenção e de glória, o inferno se levanta. Mas eu não tenho só essas notícias para te dar. Se o inimigo se levanta, Deus também se levanta para garantir que a glória de Deus vai chegar no meio das ruínas. Deus tem planos em sua vida. É por isso que tudo sempre foi difícil para você. Sabe, eu costumo dizer isso para as pessoas. Quem anda comigo sabe, olha, sempre tudo é mais complicado para mim, tudo é difícil para mim. E isso talvez seja uma realidade, não é só minha não. Eu tenho a minha história, você tem a sua. Eu tenho certeza, não sou o único que está aqui hoje que pode dizer: nada é fácil para mim, tudo é complicado, tudo difícil. Quando eu nasci,
Lá já no ventre da minha mãe, meu pai me rejeitou, e a minha mãe começou a já passar os sentimentos da rejeição no ventre. Mas no dia do meu parto, no meu nascimento, foi um parto difícil, porque tudo é difícil. E aí então, o médico disse para minha mãe: olha, essa criança vai morrer, porque não tem passagem para ela, e ela está sufocando. Se a senhora respirar, a criança morre. Então a enfermeira foi, debruçou em cima da minha mãe, apertou as costas dela e ficou lá em cima dela. E a minha mãe sabia assim: ou eu respiro, ou a criança morre. Me puxaram a ferro, mas mesmo assim não vinha, não nascia. Então o médico disse: eu vou quebrar a clavícula dessa criança. E quebrou lá a minha clavícula para que tivesse a passagem. E assim eu nasci. Nasci, cheguei no mundo. Que luta, que dificuldade. Passaram-se alguns anos. Meu pai teve uma briga com um parente da família que era espírita e fazia trabalhos lá na macumba. Uma briga muito grande. Aí o meu pai disse assim: ó, não adianta vir com a sua macumba pro meu lado, não adianta fazer trabalho não, eu tenho corpo fechado. Meu pai nem crente era. Vai jogar aqui, vai bater aqui, vai cair do meu lado. Passou um tempo, eu caí doente, muito doente. Minha mãe me viu em casa e disse: esse menino vai morrer, esse menino vai morrer. Minha mãe não era crente. Ela foi para o quarto e disse: Senhor, se não deixar morrer, eu vou dar o meu filho mais velho para o Senhor, para ele ser pastor. E aí Deus fez um milagre, curou, sobrevivi. E aí, queridos, não foi meu irmão que foi pastor, mas eu me tornei pastor. Ainda que o inferno se levante, Deus se levanta para garantir que a glória dele vai chegar. Mas não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil sobreviver a tudo isso. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma luta, um drama. E nós precisamos superar tudo isso pela graça do Senhor Jesus. O diabo emitiu decretos contra a sua vida, a história toda. A história toda da nossa vida, o diabo está emitindo decretos para destruir, para matar. Porque ele sabe de uma coisa: a minha vida no trilho vai chegar na estação, e ele sabe aquilo que eu carrego. A sua vida no trilho de Deus vai chegar na estação. Ele sabe aquilo que você carrega, porque o vaso é de barro, mas tem um tesouro dentro dele. E aí o inferno está tentando parar a igreja, está tentando parar a sua vida, parar os projetos. Mas irmão, essa história mal acabada não termina assim. Terá um final, e Deus dará dignidade, Deus dará honra. Se prepare para um novo começo na sua vida, na sua história. Tem muita gente que aceita você na ruína. Tem muita gente que convive com você nos dias maus. Tem muita gente que não liga quando você está caído. Mas se você se levanta, se você se ergue, se você cresce, se você prospera, se você evolui, então as pessoas se incomodam. O inimigo se incomoda quando vê o brilho da glória de Deus. Mas ela virá. A sua atitude de adorador, irmão, incomoda muita gente. Não seja ingênuo. A sua atitude de um adorador incomoda muita gente. A palavra de Deus vai dizer que quando os inimigos ouviram o som que ia à distância, eles se levantaram para calar o povo de Deus. O que Deus está para fazer na sua vida, querido, escute isso e receba em sua vida. O que Deus está para fazer na sua vida será ouvido à distância. Vai repercutir longe o que Deus tem para fazer. O que Deus tem para fazer na PIB de Vista Alegre vai repercutir, será ouvido à distância. Os fundamentos estão sendo postos. Será impossível não glorificar, será impossível não tocar uma trombeta, será impossível não gritar, não dançar, não adorar. Haverá choro misturado com riso, mas haverá glória de Deus. Glorifique, glorifique, glorifique. Traga a glória de Deus para as ruínas. Traga a glória de Deus para o seu problema. Traga a glória de Deus para a crise. Traga a glória de Deus para as ruínas. Deus vai te dar um novo começo. Deus vai escrever uma história nova nesse ministério, no meu ministério, na sua vida. Lance os fundamentos, porque a obra já começou. E qual é o fundamento? O fundamento é a palavra. O fundamento é a palavra. Esdras capítulo 6, versículo 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus
continuaram a construir. Diga comigo, continuaram. Porque você tem que continuar. Tem ruína, mas você continua. Tem conspiração, mas você continua. Tem plano arquitetado do inferno, mas você continua. Tem muito escombro, muito entulho. É desanimadora a cena, desoladora aos olhos humanos, mas você continua, você não para. Eles continuaram, diga comigo, a construir e a prosperar. Diga comigo, construir e prosperar. E eles foram encorajados pela palavra dos profetas Ageu e Zacarias. O ambiente que você cria diante das suas ruínas define o seu futuro. O ambiente que você estabelece diante das ruínas, do caos, da dor, da luta, da crise, define o seu futuro. O problema, irmãos, que hoje está duro, hoje está difícil, hoje é desolador, é devastador, hoje é ruína, mas não importa, eu continuo fazendo o quê? Construindo e prosperando na palavra, encorajado pela palavra. Quem tem palavra é encorajado, quem tem palavra prospera, quem tem palavra constrói, quem tem palavra continua, não para, não desanima, continua. O ambiente que você cria define o seu futuro. E eles trazem pregadores, eles trazem Ageu, trazem Zacarias para pregar a palavra de Deus. Eram os profetas de Deus. E aonde existe palavra, aonde existe pregação, haverá futuro. Aonde existe palavra, haverá esperança. Aonde existe palavra, haverá a glória de Deus. Eu prego a palavra nessa igreja, eu preparo cada sermão nessa igreja, nesse tempo que eu estou vivendo, crendo com toda a convicção do meu coração que a palavra vai mudar realidades, a palavra vai mudar a minha vida. Eu prego para mim, eu prego para eu ouvir, eu prego para o meu coração, eu prego para a minha igreja, para levantar você. Eu prego para ter esperança. Aonde há palavra, há fundamentação. Eu prego a palavra crendo que a palavra vai sustentar essa obra, e vai trazer sucesso para essa obra, vai trazer crescimento para essa obra, vai trazer sucesso e prosperidade para essa obra. Essa igreja viverá um tempo de glória, porque nós estamos fundamentados na palavra. Toda a igreja fundamentada na palavra, ela não cai. Levantam os ventos, dão as chuvas, com ímpeto transbordam os rios, mas ela permanece, e essa igreja permanecerá. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é o som que você ouve no meio das suas lutas, no meio das suas ruínas, entre as angústias da sua vida? Qual é a voz que você ouve? Qual é o som que você ouve? Em dias de frustração, o louvor conecta com Deus. E a palavra, querido, ela fundamenta para o futuro. O que encoraja, irmãos, é ouvir a palavra. O que edifica é ouvir a palavra. O que levanta, irmãos, é ouvir a palavra. O que nos faz construir e prosperar é a palavra. A palavra transforma a realidade. A palavra me faz ver o que não existe. A palavra me faz acreditar no que eu não tenho. A palavra me dá esperança. Porque, irmãos, a palavra, irmãos, ela fundamenta a nossa vida. A palavra me faz ver o que eu não sou capaz de ver. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquelas coisas que nós não vemos. Não vejo hoje, não enxergo agora, mas pela fé eu já alcanço, pela fé eu já vejo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aonde tem palavra de Deus, você enxerga a glória. Aonde tem palavra de Deus, você vê a esperança. Aonde tem palavra de Deus, você antecipa a adoração. Não deixa para o final, traz para o começo, porque é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não vemos. A glória de Deus virá. O Senhor vai levantar, vai edificar, será visto de longe, ouvido de longe, haverá alarido de vitória. Aqui, irmãos, não vai haver climão de velório, não. Haverá ambiente, alarido de glória, festa, celebração, dança, júbilo ao Senhor. A evidência de que Deus está aqui. Essa igreja será visitada, essa igreja será evidência da glória de Deus, a glória da segunda casa. A sua vida será evidência da glória da segunda casa, a sua família será evidência da glória da segunda casa. A sua vida vai ser um testemunho. Sabe, a sua vida não vai ser usada em alguma referência do pior.
Sabe quando alguém diz assim, não fica triste não. Olha ali para a vida do Vinícius, Vinícius está pior do que você. Não, irmãos, não é isso. É você dizer, olha só, se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua também. Olha o que Deus fez em mim. Olha para mim e tem esperança. Eu sou limitado como você, pecador que nem você, pequeno como você, mas o Senhor é tão grande, tremendo, tão poderoso. Olha o milagre que Ele realizou na minha vida. Qual é a voz que você está ouvindo todos os dias? Qual é o som que você está ouvindo todos os dias? Faça barulho. Faça barulho no meio das ruínas. Só tem um jeito de calar o inferno quando ele se levanta. É você fazer louvor. É você fazer barulho no meio das ruínas. A cruz é a maior evidência de que em meio às ruínas, em meio ao caos, pode haver esperança e pode haver glória. Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu é um dos homens, é um dos profetas que se levanta nesse tempo. Eu quero que você leia ali comigo. Igreja, leia comigo. Ageu capítulo 2, versículo 9. Vamos todos juntos? A glória é demais, irmãos, é demais. Meu Deus do céu, que palavra. Porque o profeta Ageu está lidando com uma realidade. Irmãos, não é uma realidade qualquer, não é uma coisa pequena. Tem um trauma, tem uma dor profunda aqui. Tem um povo que sofreu durante 70 anos. Tem um povo desesperançado. Os mais velhos que viram a grandeza do templo estão tristes, estão chorando. E as pessoas estão tentando encontrar uma referência. E ele diz: a glória desse templo será ainda maior do que o outro. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar eu vou estabelecer a minha paz. Às vezes nós levamos algumas referências antigas do nosso coração e a gente fica meio que impossibilitado de acreditar que Deus vai fazer ainda maior, de que a gente vai viver um tempo da nossa vida que seja melhor. Talvez o momento que a gente vive vai ser tão duro, tão difícil, que a gente consegue acreditar nem enxergar, mas a gente não se convence de que a gente ainda não viveu tudo e que a gente vai viver muito mais do que a gente já viveu. Deus não precisa fazer igual. Deus vai fazer de outro jeito, vai ter outra forma, outra cor, outra dimensão. Sabe, o que já foi, mas aquele que era, que é e que há de vir, vai fazer tudo novo de novo. Deus vai fazer tudo novo de novo. Nada se compara àquilo que Ele faz. No lugar de chorar, porque eles estavam pensando que o outro templo era maior, era mais grandioso, agora existe uma nova perspectiva. Abra a sua boca, não fica olhando para o que já foi, não fica olhando para o material, dizendo aquilo que era grande. Não, olhe para Jesus e diz: grandioso és tu, Senhor. Declara com a tua alma, canta minha alma: grandioso és tu, Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado e adorado. O grande eu sou. Não são as circunstâncias, não são as coisas da vida. A grandeza está em Deus. E quando você adora, você traz a glória. E a grandeza está na glória de Deus. O que traz grandeza na vida é a presença de Deus. O que traz grandeza para a vida é a glória de Deus, é a manifestação de Deus. Você lembra? O Moisés está andando pelo deserto, ele vê uma sarça. A sarça não vale nada, é um arbusto seco, é um espinho seco, mas Deus está lá e Deus está se manifestando. Então a glória se manifesta e deixa aquilo extraordinário. E ele diz: eu vou lá me aproximar para ver que maravilha é essa. A sarça arde, não se queima, é extraordinário. Mas não era comum, não era banal, não era sem valor, mas Deus está lá, então tem glória. E aí o Moisés se aproxima e ele chega: eu vou ver, eu quero saber o que é isso, eu vou investigar. E quando ele vem todo, Deus diz: pode parar, não anda mais, não se aproxime, tira a sandália de seus pés, este lugar é santo. Mas como assim,
assim, meu Deus do céu? Como que é santo? É terra, é deserto. Cadê a igreja? Cadê o templo? Cadê o altar? Não tem nenhuma capelinha, nada, mas Deus está lá. Se Deus está lá, é santo. Se Deus está lá, é grande. Se Deus está lá, é majestoso. Se Deus está lá, tem glória. Quem traz glória é a presença de Deus. A grandeza está na presença de Deus. Deixa eu lhe dizer, querido, Deus está neste lugar. Deus está na sua vida. Deus está na minha vida. Deus está nessa igreja. Deus está presente. A glória de Deus está presente. O templo é menor, mas a glória será maior. Diga aleluia. O templo pode ser pequeno, mas a glória de Deus é grandiosa. A glória que está por vir, querido, é uma glória como você nunca viu na sua vida. Glória como está para chegar, você nunca experimentou, nunca viveu, nunca viu. Será maior, irmão. Tem mais glória, terá mais presença, mais grandeza. Deus não depende de nada que você tem para fazer o que Ele tem que fazer. Então que eu diminua e Ele cresça, porque grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Será maior. Adore na ruína, celebre na ruína, que a glória de Deus vai chegar. Você nunca orou como você vai orar. Você nunca cantou como você vai cantar nessa igreja. Você nunca viveu o que você vai viver. Você nunca experimentou o que você vai experimentar. Você nunca sentiu o que você vai sentir. Você nunca viu o que você vai ver. Porque a palavra de Deus diz que olho nenhum jamais viu, jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelará tudo isso a cada um de nós. E o inimigo, irmãos, não pode parar o que Deus quer fazer. Ele tenta, ele se levanta, ele tenta abafar, tenta calar, mas ele não pode parar o que Deus vai fazer. Glória das ruínas. Não pare na ruína. Não desista na ruína. A glória vai chegar. Um novo tempo será anunciado. E nós vamos tocar a trombeta. Vamos celebrar a glória da segunda casa. Vamos celebrar a glória da segunda casa. O que está por vir é maior. Deus fará o seu futuro ser maior. Ministério de louvor. Deixa eu dizer, eu guardei para o final. Um dos profetas chamado Zacarias se levanta nesse tempo para profetizar ao seu povo. Zacarias está profetizando. Irmãos, fica comigo aqui. Não dispersa não, já vou descer daqui a pouco para ministrar a ceia. O Zacarias está profetizando agora 700 anos antes da chegada de Jesus. 700 anos antes da vinda do Messias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, acompanhe comigo. Isso é grandioso demais. Fica de pé, querido. Alegre-se. Mas olha o texto. Alegre-se. Alegre como? Dá uma animada aí. Dá uma alegradazinha. Alegre-se muito, muito. Cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Gente, Jerusalém está devastada. A Jerusalém está arruinada. Acabou Jerusalém. Não tem muro, não tem portão, não tem templo, não tem glória, não tem grandeza, não tem esperança. Terra arrasada. Mas o Zacarias é um profeta. E quem é profeta, vê adiante e tem uma palavra de Deus. E a palavra é essa. Ele olha para Jerusalém arrasada e diz: Jerusalém, não é tempo de chorar. Não, nós não vamos chorar. Nós vamos glorificar, vamos adorar. Porque exultem, ó Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Levanta sua mão, querido. Eis que o seu rei vem a você. Igreja, eis que o nosso rei vem. Ele vem, ele em breve virá e voltará para buscar o seu povo, para encontrar aqueles que são seus. Eis que o seu rei vem a você. E como que ele vem? Ele vem como justo, vitorioso, humilde. Como que ele vem? Numa carruagem? Não. Ele vem diferente. Ele vem num jumento. Num jumento, jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, passam 700 anos. E de repente, aqueles muros destruídos agora estão de pé. Aquele portão queimado agora está no seu lugar.
o templo destruído foi edificado, e eis que ele vem, o nosso rei vem entrando pelos portões de Jerusalém, passando pelos muros, sobre o templo. E como que ele vem? Num jumentinho, cria de jumenta. E ele vem, e o povo vem exaltando em Jerusalém, dizendo: Hosana, 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 Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O meu rei veio a mim, o meu rei veio a você. Quem adora no meio das ruínas, quem adora na tragédia, quem adora na destruição, quem adora na dor, quem adora no sofrimento, quem adora na lágrima, traz o futuro. Quem adora o Senhor nos dias maus não vive sem futuro. O seu futuro está escrito, o seu futuro está nas mãos de Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho acerca de vós, planos de fazer bem e não mal, e dar o fim, o futuro que vocês desejam. A Bíblia diz que eles reconstruíram o templo. Eles reconstruíram o templo. O Zacarias vai profetizar de novo. E olha que linguagem poderosa. Ele diz assim: ah, o templo não está erguido? Ah não, né? Não levantou? É ruína, ruína. Só tem alicerce? Só está começando a obra? Não faz mal. Que ninguém despreze o tempo dos humildes começos. Que ninguém despreze o tempo das pequenas coisas. Me diz aí, quem foi que começou essa obra? Quem começou o projeto? Zorobabel. Ah, Zorobabel começou? Então, as mãos de Zorobabel começaram. As mãos de Zorobabel vão terminar. Vão terminar. Mas não vai só terminar não. Vai terminar aos gritos. Que grito? De Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Zorobabel começou, vai terminar. Porque o povo de Deus é levantado para continuar, para permanecer, para ir adiante, para lutar e vencer. É construir e prosperar debaixo da palavra do Senhor. Essa obra não será inacabada. A sua vida não será um projeto inacabado. Deus vai concluir essa obra, os seus projetos, os seus planos. Salmo 115 vai dizer: e Deus vai se lembrar de nós. Deus vai se lembrar de cada um de nós, dos grandes aos pequenos, dos menores aos maiores. O Senhor nosso Deus se lembrará de nós e nos abençoará. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vão terminar aos gritos de Deus abençoe. Eu quero encerrar, irmão, dizendo que eu contei essa história toda, eu dei essa volta toda para falar do templo de Jerusalém, para falar das ruínas de Jerusalém, que o templo foi caído, destruído. Mas escute, escute, a palavra de Deus diz hoje que Deus não habita em templos feitos por homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Diga comigo: eu sou o templo, eu sou a casa. Diga: eu sou a sua habitação. A obra da reconstrução, a obra do novo, do renovo, do recomeço, não é sobre uma casa, não é geográfica, não é um endereço, não é uma construção. É você, sou eu, somos nós. O templo sou eu, a casa de Deus sou eu sou a habitação de Deus. Talvez essa reconstrução na sua vida seja alguma coisa que ninguém sabe. Talvez a reconstrução da sua vida seja numa área que ninguém conhece, porque você não conta, você não tem coragem para falar, você não consegue compartilhar isso com ninguém. Não é porque você é sonso, não, é porque é uma sobrevivência. Quem sabe ninguém pode ouvir o que você fez, ninguém pode saber o que você viveu, ninguém sabe o que você está sentindo hoje aí dentro. Essa dor que te consome, não tem como disfarçar, mas você tenta disfarçar. A gente é ótimo para disfarçar, é sobrevivência. A gente toca a vida como se nada estivesse acontecendo, e a gente gasta uma energia que a gente não tem, a gente consome uma força que a gente nem tem, só para fazer uma aparência, só para fazer de conta que está tudo bem, mas está rodado. Tem dor, tem angústia, tem sofrimento, mas tem a esperança da glória de uma segunda casa. Eu vou dizer para minha alma
alma doente hoje. Eu vou declarar hoje para minha mente perturbada. Eu vou dizer hoje para as minhas mãos cansadas: chegou a hora de me fortalecer em Deus, porque a alegria do Senhor é a minha força. Chegou a hora de eu me levantar, reconstruir, prosperar, reerguer, levantar, porque aquele que começou a boa obra na minha vida não terminou, não parou, não vai parar, ele vai continuar até que se complete. A glória de Deus virá, porque Deus é fiel em cumprir a sua palavra, e Ele vai concluir a boa obra da sua vida, na minha vida. Deus espera hoje ouvir de você e de mim. Eu perdi muita coisa, mas tem uma coisa que eu ainda não perdi. Eu confio em Ti, não perdi a minha confiança, não perdi a minha esperança. Eu confio